Saudações, povo abençoado! Tudo bem? Mais um programa nosso, Fé em Foco, e hoje nós temos um tema importantíssimo para os nossos dias. Nós vamos falar sobre fé e masculinidade bíblica. Então, é um tema importante para esse tempo que a gente tem vivido e nós estamos hoje, você pode perceber que o nosso host oficial não está aqui, mas nós vamos tentar conduzir essa conversa, esse bate-papo e caminhar aí para entender um pouco mais sobre masculinidade à luz da Bíblia. Está conosco aqui o nosso pastor Dalmo. Prazer estar de volta com vocês aqui. Deus abençoe sua vida, esperando poder contribuir nesse tema aí de maneira edificante com você. É isso aí. E também, temos aqui um convidado especial, um amigo particular, pastor Tiago Almeida. Ele é pastor titular da igreja Águas Vivas em Maringá, é formado em teologia, especializado em grego e hebraico, também tem uma especialização em direito religioso, professor de teologia no CETEBARE, casado com a Neia, pai de 3 homens, o Samuel, o Pedro e o Davi, está aí escrevendo o seu primeiro livro, que será lançado no final do ano. Pastor Tiago, obrigado pela presença aqui e por ter aceitado o convite para falar com a gente. Primeiro, agradeço o convite, muito honrado por ter essa oportunidade. Obrigado, Dani, obrigado, pastor Dalmo. Para mim é uma alegria poder estar aqui. Eu já tinha acompanhado alguns outros episódios de vocês e me senti muito honrado, meu Deus, com esse convite. Legal, maravilha. E é isso aí, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre masculinidade à luz da Bíblia e pelo que a gente tem acompanhado aí no nosso contexto, nós vemos que é um tema que tem repercutido bastante, na nossa cultura e a gente vai entender, será que o homem pode chorar? O homem pode sentir medo? É fiel o homem poder passar por essas situações de pressões? Porque hoje a gente tem essa ideia aí que a gente nos cerca, pastores? Que o homem ele tem tem que ter um estereótipo, uma casca aí mais dura. E será que o que a Bíblia nos ensina? E para começar aí, nós queremos começar definindo, o que seria a masculinidade bíblica. E aí, pastor Tiago, o que você me diria sobre essa definição de masculinidade bíblica? Bom, Dani, quando nós olhamos para a Escritura, nós vamos ver que a masculinidade bíblica ela não está relacionada a um estereótipo. Então, hoje, um homem ele é definido por ter uma barba ou por não ter barba, por ter cabelo ou não, como nós. Ele é definido por ter tatuagem ou não. Então, ele é definido por um estereótipo que a própria sociedade não consegue mais defini-lo. Porque hoje estão aparecendo, homens travestidos que têm barba e usam salto alto. Então, o estereótipo ele não define quem o homem é. E a Bíblia também não faz essa aplicação. Porque não podemos dizer, por exemplo, que o homem, a masculinidade ela se define com um homem casado. Porque a Bíblia apresenta o celibato. Então, o celibato não seria uma forma também de masculinidade? Então, precisamos entender que a masculinidade ela não é um estereótipo, ela é um princípio, ela é um fundamento. Então, a Bíblia traz esses fundamentos. A Bíblia apresenta essas características de homens que vão estar extremamente ligados ao que Deus estabeleceu. Então, não é o que a sociedade estabeleceu. A sociedade estabeleceu que o homem... Agora, nossa sociedade, por exemplo, moderna, estabeleceu que o homem ele pode usar aquele cropped. Então, nós estamos vivendo um conflito de conceitos acerca de masculinidade, onde não é tentado trazer uma igualdade de direitos para as mulheres. Não, é tentado trazer uma maximização da mulher e diminuir ao máximo a figura do homem. Gerando assim um distúrbio, uma confusão muito grande nas próximas gerações. Então hoje não é mais você nasceu para ser isso. Você nasceu para ser o que você pensa que é. Se você acha que você é um pé de jatobá, você vai ser um pé de jatobá e ponto final. Então esses dias eu estava vendo um amigo, ele estava fazendo jejum e aí ele brincou e falou assim, cheguei no açougue lá no mercado
e um boi que estava lá, estava na etiqueta que ele era um boi vegano. Ele se sentia um brócolis. Então eu trouxe ele para eu poder desfrutar dele. Então assim, é muito essa ideia do que se pensa ser. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos padrões estabelecidos que regem e tangem a vida do homem. E essas regras que são apresentadas, elas não são ideias que o autor colocou, são ideias que o próprio Deus, conceitos que o próprio Deus apresentou. O homem é assim. Então não é que o homem pensa assim. E isso leva tanto para a vida do próprio homem, quando um conselho que Davi dá a Salomão, por exemplo, em 1 Reis 2, meu filho, seja forte e seja homem. Não é seja forte, seja rico, seja forte, seja charmoso, seja forte e poderoso. Não, seja forte e seja homem. E então, quando nós olhamos para isso, e outros textos também, eu estou até com o texto de Isaías 12, 13 aberto aqui, que Deus diz, farei que o homem seja mais precioso que o ouro puro. Deus apresenta a condição de que assim, olha, o homem de verdade é raro. Isso é raro. Assim como a mulher virtuosa é raro. Quem a encontrará, como diz a palavra, o homem bíblico, ele também é raro de se encontrar. Porque, olhando para a definição bíblica de masculinidade, nós vamos ver que o homem ele segue os princípios e valores estabelecidos por Deus e não o molde da sociedade. Um exemplo claro, Sansão. Sansão foi um homem ao qual Deus estabeleceu no meio do seu povo. Só que ele se amoldou às questões da sociedade. A cada sociedade que ele ia, os amonitas eram uma coisa, os filisteus era outra, os amorreus era outra. Então, cada sociedade que ele ia, ele se amoldava de acordo com o que lhe convinha. Então, e isso nós vemos muito hoje. Mas isso não reflete um padrão bíblico. Por quê? Porque quando ele nasce com um padrão estabelecido. Ele vai ser assim, ele vai ser assim e ele vai ser assim. E a sociedade hoje, ela corrompeu muito essa ideia. Tem um livro do Alfred Kinsey, que é o comportamento sexual dos homens. Ele escreveu na década de 50 esse livro, e depois, alguns anos mais tarde, ele escreveu o comportamento sexual das mulheres. Foi até o site da BBC apresenta que ele foi o homem que soltou a bomba sexual no mundo. Então, depois um discípulo dele criou a Playboy, por exemplo. Então, foi destruindo um conceito cristão estabelecido da masculinidade para trazer um conceito mais depravado da masculinidade. Esse sexo desenfreado, esse desejo, esse instinto animal. E isso fez com que a visão bíblica acerca da masculinidade ela fosse deturpada, ela fosse destruída. Estão tentando destruir isso e, infelizmente, nós vemos isso dentro da igreja. Porque, por exemplo, hoje, para você levantar um obreiro na igreja, um diácono na igreja, por exemplo, quais são os critérios que são vistos? Se ele se relaciona bem com as pessoas, se ele fala bem, se ele oferta, se ele é generoso, se ele é dizimista. Mas a Bíblia apresenta o quê? Se ele é um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo e dotado de sabedoria. Então, a própria igreja está destruindo e desconstruindo essa concepção, essa ideia. Então, se hoje você deixa um obreiro de fora da lista diaconal, por exemplo, querido, você não passou no crivo diaconal aqui, está matando meu ministério. Então, não se olha para a visão de que, poxa, mas Deus falou que eu tenho que ser assim. Eu não sou assim porque a igreja estabeleceu, eu sou assim porque Deus estabeleceu para mim. Então, a masculinidade bíblica, ela não é forjada em estereótipos. Ela é forjada em princípios e valores. E a Bíblia estabelece esses princípios e valores, né? Perfeito. E nós vamos mais para frente falar um pouquinho sobre isso. É isso mesmo, pastor? Sim, eu creio que a conceituação é sempre um grande desafio para nós, né? Para não ir além nem ficar aquém. E quando a gente olha essa questão da masculinidade, o que eu achei importante, assim, ainda em termos de conceituação, o que é o homem, né? Ainda que não seja a pergunta filosófica lá do que é o homem, que aí nesse caso está falando da humanidade, né? O que é o ser humano, mas a Bíblia vai mostrar que o homem foi criado por Deus, como já disse o pastor Tiago, e Deus o cria à imagem e semelhança dele. E o que distingue o homem, inclusive, da mulher, dos outros animais, essa talvez seja um dos grandes desafios nossos de responder aqui. A Bíblia vai mostrar que Deus criou o homem para ser o seu vice-regente no jardim. Então, o homem ele é criado por Deus para espelhar
o próprio Deus. A gente vê a questão da masculinidade, inclusive, sendo uma pinçada por Deus para ser utilizada para a própria revelação de Deus de si mesmo. Então, a masculinidade de Deus é pai, não é mãe. Né? O que ela aponta? Então, ela aponta esse sentido de liderança, esse sentido de governo. E Deus cria o homem à sua imagem e semelhança para liderar, para governar. Ele coloca o homem no jardim e dá ao homem agora uma espécie de documento, de chancela, para que o homem fosse o seu representante na sua criação. E nesse sentido, o homem é distinto da mulher. A mulher é a ajudadora, a auxiliadora do homem. Não é que a mulher seja inferior, como a gente já falou aqui em outros programas, sim, mas são distintos. Então a gente vai, começa, vamos dizer assim, que a gente tem muito ainda para falar hoje, mas a distinguir o homem por esse caráter de um ser criado por Deus com um propósito. E que propósito é esse? Esse propósito é espelhar Deus, esse propósito é liderar a sua criação, esse propósito é um propósito não só de governo, mas é um propósito também de procriação. Sim. Há um propósito ali distinto por Deus do papel da mulher. Então, não querendo falar já e avançar muito, eu entendo que talvez a gente parte daqui aquilo que a gente precisa definir como masculinidade. Sim. Até fazer um gancho, desculpa cortar, até fazer um gancho nesse aí, até o pastor Douglas Gonçalves, de Jesus Copo, ele tem um livro chamado Deus Te Fez de Propósito. E ele fala que o chamado do homem não é para tocar, para cantar, para pastorear ou para liderar ministérios na igreja. Sim. O chamado do homem é para ser sacerdote. Isso. E aí ele traz essa aplicação do Éden ali, quando Deus coloca Adão ali e fala, filho, governa esse negócio aqui para mim. E é tão interessante essa questão da responsabilidade que Deus impõe ao homem. Depois, no final, eu vou indicar até um livro que trata um pouco sobre isso, que quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, comem do fruto, Deus cobra Adão, né? Sim. Adão, né? Por que você fez isso? Onde você estava, né? Essa questão, e eu vou depois no finalzinho indicar um livro que trata sobre esse assunto. Posso até aproveitar, nós estamos aqui, com o pastor Tiago, que é de uma tradição diferente da nossa, e a nossa ideia aqui não é um debate sobre o tema, mas até para pontuar uma coisa que você falando eu me lembrei. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a nossa igreja, nós não temos ordenação feminina. E tem gente que acha que com isso a gente está dizendo que a mulher é incapaz, que a mulher não daria conta de liderar, de pastorear uma igreja. Mas é justamente porque nós entendemos que o ministério pastoral, ele espelha o próprio Deus. Então, nesse sentido, Deus se revelou como pai. Há uma revelação de Deus nessa direção. E nós entendemos que o ministério pastoral, assim como o homem no Éden, ele espelha essa masculinidade. É nessa direção que a coisa vai, né? É interessante. E a gente tem conversado, o pastor Tiago até pontuou aqui, a gente tem vivido uma desconstrução da masculinidade. Parece que vai chegar um momento que você ser homem vai ser errado, né? A gente vê até é um tema aí que eu tenho estudado um pouco, a gente pode futuramente até trazer aqui para o nosso podcast, que é essa cultura woke, né, que tem vindo aí para desconstruir o homem, a ideia do homem como representação da família, pai de família, e nós temos visto essa desconstrução, essa pressão cultural que o homem tem vivido nesse nosso meio, né, atual. Como que nós, como homens, e lidando com a palavra de Deus, podemos lidar com essas pressões, com esse contexto que a gente tem vivido ultimamente, meu pastor? Dani, eu acredito que entendendo quem nós somos em Deus, o primeiro ponto que eu sempre abordo, lá na igreja nós temos o ministério de homem chamado Cabra Macho, e a gente tenta trazer justamente essa ideia de masculinidade bíblica para os homens. Um livro que nós fizemos no ano passado, nós fizemos um devocional com os homens da igreja, nesse livro, foi A Cultura da Honra, do Dennis Silk. E o que nós mais falamos lá sobre honrar a família, ali é um ponto específico sobre a família, né? Honrar a família, é o sacrifício. O homem é aquele que fala, eu dou minha vida por vocês. Entendeu? Eu me sacrifico por vocês. Se alguém aqui
o homem sentado na mesa junto com a esposa e os filhos. Se alguém aqui vai morrer de fome, esse alguém sou eu. Vocês não. Entendeu? Então, essa ideia de se sacrificar. E eu vejo que hoje a concepção da sociedade ela está muito, muito invertida no seguinte quesito. Nós estamos criando, e isso até mesmo dentro da igreja, estamos criando filhas, mulheres, meninas, para serem completamente independentes. O pai cristão está falando para essas meninas, você não precisa de homem. Entendeu? Você não precisa de homem para sobreviver. Eu vou te dar todas as condições de você ter a sua vida independente. E aí, se você quiser, você pode casar ou não também, aí porque você não vai depender daquela pessoa. E aí somos pastores, damos aconselhamento nos gabinetes, e o que eu, por exemplo, mais escuto de jovens casais é aquela crise de que o corpo é da mulher, mas o coração é da mãe. Então, o rapaz saiu de casa e ele tá ali casado, o corpo dele é da esposa. O corpo dele é totalmente da esposa, só que o coração dele é da mãe. Ele não desfez esse laço ainda. E isso vem muito dessa influência social. A influência dessa cultura woke também, que aponta que essa mulher independente, essa mulher maravilha, que é apresentada, que é colocada para que você vai dominar o mundo. O espírito vamos espiritualizar um pouco aqui o negócio. O espírito de pink cérebro tá dominando ali, né? De fazer o quê? De tentar dominar o mundo. E essa é a concepção que a sociedade está tentando trazer para esses homens. E onde nós vemos que a igreja ela tem se acovardado diante do posicionamento. Olha, o macho, ele não bate na esposa. O macho, ele não abandona a família. O homem quer ser um cabra macho, que a gente sempre fala na igreja. Você quer ser um cabra macho de verdade? Você vai honrar a sua esposa. Você vai se sacrificar por ela. Você vai honrar os seus filhos. Dentro de casa, o homem é o provedor. E aí vem a ideia do provedor do alimento. Não, o homem provê educação cristã, o homem provê adoração, o homem provê amor, o homem provê a paz. É o homem que tem que falar, opa, para. Vamos encerrar por aqui que nós já estamos passando do limite. Mas não, o homem não toma essa decisão, não toma essa postura. E aí acaba que se distorce muito aquilo que o filho está vendo. O filho está vendo um pai omisso, uma mãe autoritária. Quando ele casar, ele vai ser um omisso 2. Por quê? Porque ele vai ter sempre aquele medo. Não, a mulher tá certa. E o homem ele tem que se calar. Não, nós precisamos entender que, é igual o pastor Naum falou, a questão, na nossa igreja nós também não consagramos mulher ao ministério pastoral, mas porque também compreendemos essa questão de que a liderança da igreja, vamos colocar da igreja no caso, da igreja foi dada ao homem. Entendeu? E não a mulher. A mulher contribui, o ministério feminino é extremamente louvável e precisa ser observado e dado ênfase na igreja. Sim. Entendeu? Se a gente pegar o ministério de Jesus, Paulo, quando vai falar de Áquila e Priscila, ele cita primeiro Priscila, depois cita Áquila. Então ele faz menção, a carta aos Romanos, quando ele escreve aos Romanos, ele faz menção lá no final da carta a várias mulheres, entendeu? Então assim, é inegável. O ministério feminino ele é inegável. A diferença que eu vejo, e aí a sociedade ela entra muito nessa ideia dentro da igreja, que é não saber diferenciar o pastorado do pastoreio. O pastorado é do homem. O pastoreio, a minha esposa me auxilia no pastoreio. A minha esposa me auxilia no aconselhamento, a minha esposa me auxilia... às vezes eu tenho que tratar um assunto com uma jovem. Como é que eu vou entrar numa sala sozinho, eu e uma moça? Não tem cabimento. Não, vem cá, filha, senta aqui. A minha esposa está ali. Minha esposa está ali assistindo. Tem assuntos que eu me retiro. Você pode continuar? Não compete a mim, não como pastor, não compete a mim como homem continuar esse assunto. Então, você pode continuar isso aqui? E depois ela me passa as ações. Então, assim... essa cultura woke, ela tem trazido para dentro da igreja, vamos olhar para esse cenário, ela tem trazido para dentro da igreja um câncer tão terrível que nós temos visto cada vez mais não homens delicados, nós temos visto homens afeminados. Aí é um problema. Porque tem homem que fala mais grosso, tem homem que fala mais fino. Por exemplo, o Anderson Silva. Você olha uma foto do Anderson Silva, o lutador. Você olha uma foto dele e fala, rapaz, esse homem tem uma voz de trovão. Olha o Baruque tá ali. Né? Só que quando ele começa a falar, a voz dele é fininha.
o tom de voz dele não define a masculinidade dele. Perfeito. Entendeu? Então, assim, isso é normal. Agora, o que não pode fazer não é ter uma ação delicada, é ter uma ação feminada. Uma ação afeminada. Então, se o homem passa a ter... E é isso que é daí essa onda, né? Essa onda, o woke quer trazer é o quê? É esse homem delicado. Esse homem que tem traços de mulher. Esse homem que ele apresenta esses traços de mulher, porém, ele continua com parte do seu estereótipo de homem. Uma barba, um corte de cabelo, alguma coisa nesse sentido. E isso é um problema. Porque a igreja ela precisa se posicionar. A igreja ela precisa dizer, opa, peraí, da porta para dentro? Não, aqui não. Nós precisamos formar homens dentro da igreja para que esses homens possam, como Paulo diz em Filipenses 2, brilharem como estrelas no universo, no meio de uma geração corrompida e depravada. É isso que a igreja tem que fazer. Pegar o ministério infantil e consolidá-los. Consolidar o menino ali e falar, meu filho, você nasceu para ser homem. Como o Davi disse para Salomão, seja forte, seja homem. E aí nós temos visto que isso não tem acontecido. Isso no meio da igreja e logo isso acaba se refletindo na sociedade. E só aproveitando, Eu falo bastante, né, cara? Não, pastores quando se reúnem, né? Rapaz. Mas aproveitando, até passar a bola para o pastor Dalmo também, dentro desse assunto, que é um assunto que ele gosta de estudar também, mas eu vejo que falta um pouquinho o que muito essa cultura nossa tem trazido de malefício, é a omissão do pai. Porque a gente vive em uma sociedade, a gente até fala muito, né, pastor, sobre alta performance, aquela cobrança do pai ser aquele cara que tem que conquistar, tem que trabalhar, então a gente observa que às vezes o pai fica muito ausente, a ausência do pai acaba levando o filho, né, ali a presença, e a da filha também, porque a filha, ela olha muito para o pai. Eu que agora sou pai de menina, tenho estudado um pouquinho sobre isso, então a figura do pai é o que a menina vai representar Sim. no futuro, e o menino também. Mas essa ausência que a gente tem observado é o que tem contribuído para que a cultura avance. É isso mesmo, pastor? O que o senhor... Sim, e até um passo antes também, né, completando aquilo que o pastor Thiago vinha falando, quando você trouxe essa questão, inclusive, da cultura woke, o que eu penso sobre isso? A gente vê que a gente vive já há alguns séculos em uma sociedade onde o homem sem Deus, a gente vive numa espécie de laboratório. Ele vem fazendo experiências, buscando uma sociedade sem Deus. E, na verdade, isso não é novo. A gente vai ouvir, por exemplo, desde Babel, um grande empreendimento humano para uma sociedade regida e solidificada, organizada sem Deus. E a gente vê como que Deus vem confundindo, desde então, esses empreendimentos de sociedade. Essa cultura woke, na verdade, o que ela quer? Ela quer desconstruir a masculinidade, porque ela desconstrói junto com isso a própria figura de Deus. A ideia é ir nessa direção. Então, desconstruindo uma coisa, a gente desconstrói a outra. Então, na minha visão, é um grande laboratório. Eles vão ver em que isso vai dar, né? E nós, como cristãos que conhecemos a verdade, nós não podemos abraçar ou que sequer permitir que algo assim ganhe espaço, ainda mais nas nossas fileiras. Né? A gente vive esse desafio dos extremos, entre, por exemplo, o estereótipo. A gente não pode identificar a masculinidade apenas com o estereótipo, mas, ao mesmo tempo, de entender que há uma espécie de um imaginário, vamos dizer assim também, que nos ajuda a organizar a sociedade como ela foi estabelecida por Deus. Então, não é que o homem tem que usar barba. Não é que o homem tem que usar determinada roupa. Mas existem algumas coisas que nos auxiliam a manter essa sociedade muito bem equilibrada. E essa cultura ela vem para tentar misturar essas coisas e gerar uma confusão. Então não é que a gente não está falando, por exemplo, que um menino ele tem que necessariamente ter barba. Às vezes por uma questão até hormonal. Sim. Né? Quem não teve essa luta na adolescência, né? Vai começar a nascer os primeiros pelos e alguns vão ficar o resto da vida. Mas existem algumas etapas, existem alguns processos pelos quais nós também vamos passando, que vão
gerando em nós esse senso de masculinidade. E a gente não pode ignorar isso. Né? Agora, eu vou concluir com aquilo que, na minha opinião, é o nosso maior problema. Talvez o grande desafio da igreja, na minha opinião, não é tanto externo. Ele é interno. Em que sentido? A gente, às vezes, se permite ver o problema de fora como maior do que o problema de dentro. O problema do homem, desde o Éden, não é externo, ele é interno. O problema do homem, desde o Éden, é que o próprio homem abdicou do seu papel de homem. Então, talvez o nosso grande desafio enquanto pais, enquanto pastores, é educar as nossas famílias, as nossas igrejas, dentro do verdadeiro papel do homem dentro do seu lar e dentro da sua igreja. Então, por exemplo, a gente vê essa dificuldade que o pastor disse. A gente, às vezes, não tem uma liderança, não consegue formar uma liderança com facilidade. Né? Você propõe, às vezes, uma coisa, tem 100 mulheres para fazer. Aí você propõe aquela dificuldade. Mas por que isso está acontecendo? Será que é só por causa daquilo que vem de fora para dentro? Ou será que falta em nós a instrução, o ensino, o encorajamento para que esses homens assumam o seu papel? Para mim, o problema da sociedade no que tange a homem e mulher continua o mesmo. A mulher querendo extrapolar o seu papel e o homem sendo omisso no seu papel. A mulher tomou a liderança que não era dela e o homem aceitou entregar a liderança que era dele. E isso acontece até hoje. E por isso, talvez uma sociedade tão desestabilizada, às vezes uma igreja que sofre com isso e a família, acima de tudo, sendo muito prejudicada por esse contexto. A família é penalizada, né, por isso. Olha só que interessante, né? Recentemente a gente teve o nosso encontro de homens lá na igreja e eu estava conversando com um irmão e ele estava dizendo o seguinte, que ele tinha visto uma estatística que quando a mulher leva a família para a igreja, a taxa de permanência é de 60%. Um pouquinho mais que isso. Quando é o homem que conduz a família à igreja, a taxa de permanência daqueles filhos tal é de mais de 90%. Então, o papel, né, do homem. E, diante disso, a gente também tem que olhar um pouquinho, porque, por um lado, tem essa questão da cultura woke, desconstruindo, né, a figura do homem, mas também a gente tem um perigo que permeia o outro lado, que até tem sido chamado aí no meio secular de red pill, que é aquele homem machão, que ser homem é você, por exemplo, né, tempo atrás estava acompanhando, não pode lavar louça, não pode ajudar a mulher a fazer, né, cuidar dos filhos. A responsabilidade do homem, do macho, é só trabalhar e pronto. E quando quiser, até eles usam lá, né, essa ideia de que a mulher acaba se tornando um objeto. Então, ao mesmo tempo que a gente tem de um lado a desconstrução da figura do homem, e o pastor falou muito bem, essa omissão que o homem acaba tendo, do outro lado nós temos também um extremo de um pessoal que quer assumir a dianteira na força bruta e muitas vezes desconsiderando aquilo que a palavra diz, né? E até mesmo eu tenho acompanhado, esses tempos atrás eu estava conversando com uma pessoa, dentro do contexto evangélico a gente tem visto se levantado alguns cenários que para você ser homem, você tem que fumar charuto, beber bebida alcoólica e né, namorar com a sua mulher todos os dias, e é uma realidade diferente. E aí eu olho a Bíblia e a Bíblia não mostra isso para nós, né? Mostra diferente, Paulo mostrando que o homem ele tem que se sacrificar pela mulher, como Cristo sacrificou pela igreja, né? Viver a vida como um do lar. Viver a vida como um do lar, né? Esse cuidado, essa proteção. E aí a ideia que eu quero jogar aqui na mesa é como que os valores cristãos podem nos ajudar nessa resposta a essa desconstrução que a gente tem visto, ou também nesses dois extremos. De um lado, quando a gente fala de masculinidade, a gente não partir para um lado de que o homem é aquele que bate na mesa e acabou, chega em casa, tem que estar comida pronta, tem que estar roupa passada, tem que estar os filhos dormindo, ou também aquele que chega em casa e se omite com as coisas, com os filhos, né? Nessa ideia. Como que os valores da Bíblia podem nos ajudar com isso?
O quinto capítulo do livro que eu estou escrevendo tem como título Ninguém Investe Naquilo que Não Acredita. Então, voltado para a liderança. Mas vamos trazer isso para dentro da família. Eu dou aula num instituto, que é o Instituto Pense Família, do pastor Paulo Andreucci. E um dia eu fui convidado, inclusive numa presbiteriana, na igreja presbiteriana do pastor Luiz Cabral, a dar uma aula lá sobre arrependimento e tal. E aí eu entrei num assunto sobre quebra de ciclos. E dentro desse assunto quebra de ciclos, eu trouxe a seguinte colocação. Imagina que eu tenho R$1 milhão. E aí eu chamo vocês para investirem comigo em uma empresa. Então nós vamos investir aqui em Maringá. Só que eu quero investir em uma empresa que vende camelos. Ração para camelo. Eu vou colocar R$1 milhão e vocês têm que colocar R$10. Vocês vão investir comigo aqui em Maringá, numa empresa que vende ração, uma loja que vende ração para camelo? Não, por quê? Porque vocês não acreditam no meu negócio. Falam, cara, é loucura, você tá louco. Então ninguém investe naquilo que não acredita. Assim é dentro da família. Por que a esposa parou de investir no homem, no esposo? Porque ela parou de acreditar nele. Por que o filho parou de investir no pai, por exemplo? Carinho, atenção. Porque o filho parou de acreditar nele. E isso nós vemos quando esse homem ele tem por dificuldade trazer para dentro da sua família aquilo que ele acredita. Uma grande diferença que os cristãos em geral, mas trazendo o homem, ele precisa entender a diferença entre chamado e vocação. É uma grande diferença. Chamado e vocação. O chamado, todos nós somos chamados para sermos filhos de Deus. Esse é o nosso chamado. A vocação é aquilo que ele vai exercer, aquilo que ele vai fazer. Uns foram vocacionados para o pastorado, outros foram vocacionados para missões, para servir e tal. Mas o grande ponto de todo cristão é servir. A vocação do cristão, ela é servir. Jesus falou em Marcos 10,45 que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Se o homem não entender, e aí entrando na sua pergunta agora, Dani, se o homem não entender que ele foi chamado para servir a Deus, a família e a igreja e ao próximo, né? Nessa condição, ele jamais vai conseguir compreender o que ele tem que fazer. Por que eu tô dentro dessa família? Eu tô dentro dessa família só para fazer sexo? Eu tô dentro dessa família só para conquistar, para juntar com o salário dela e eu conquistar aquilo que eu quero? Porque tem homens que casam com a mulher para o salário dela compensar o salário dele para ele comprar um barco, para ele comprar uma arma, para ele comprar um videogame. Entendeu? E peraí, mas cadê a construção familiar nisso aí? Então, esse homem, primeiro, ele precisa crer que ele foi chamado para servir. Então, esse homem, ele tá na dianteira. Ele é o cabeça, como a Bíblia fala. Ele é o cabeça, ele tá lá. A responsabilidade é dele. O meu pastor, o pastor Célio, ele fala para mim assim: Tiago, meu filho, quando você chegar no céu, Deus vai te cobrar de 2 mulheres. Uma, ele vai chamar de noiva, e a outra ele vai chamar de filha. Você vai ter que prestar contas das 2. Entendeu? O que você fez com a minha noiva? Ah, Senhor, eu fiz isso, isso e isso. E o que você fez com a minha filha? Eu fiz isso, isso e isso. Então, se o homem não entender quem ele é em Deus e o que ele foi chamado para fazer, ele foi chamado para servir. E dentro do casamento ele vai servir, mesmo ele sendo o cabeça da família. Se ele quer ser o primeiro, o cabeça, ele tem que servir a todos. Então é o homem que vai se entregar pela família, é o homem que vai se doar pela família, é o homem que vai se sacrificar pela família, é o homem que vai fazer isso. Só que hoje o que aconteceu? Os homens, é aquilo que a gente estava falando, os homens se omitiram da situação, a mulher, para não deixar a peteca cair, assumiu uma responsabilidade que não é dela. Entendeu? Então hoje nós temos mulheres que estão sobrecarregadas por coisas que não foram chamadas para fazer e homens que estão vendo a vaca ir pro brejo, como diria lá em Rolândia, né? A vaca tá indo pro brejo com corda e tudo e não estão fazendo nada. E isso muito por quê? Porque esse homem não entendeu quem ele é em Cristo, ele não entendeu o que ele tem que fazer para aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Eclesiastes diz, tudo aquilo que tiver nas mãos, faça conforme as tuas forças. Então, Deus colocou a família na tua mão, querido, então se vira, dá os seus pulos, se sacrifica por ela. Faça com que eles olhem para você e falem assim, o meu pai é a representatividade de Deus dentro da minha casa. Então, quando meu pai tá, a glória de Deus se manifesta. Quando meu pai tá em casa, cara, é sobrenatural, entendeu? Isso hoje não. Hoje o homem chega em casa e é aquela mornidão.
O homem é passivo de muita coisa que acontece, entendeu? E aí nós entraríamos na questão de a criação da mulher, a criação do homem e tal. E aí essa desconstrução social, ela traz muitos malefícios, óbvio, para dentro da família, né? Porque a mulher vem com a sua mala de experiências e o homem vem com a sua mala de experiências. Como juntar essas duas coisas e fazer dar certo? Só Deus para fazer isso dar certo. Exato. Então, se o homem não entender quem ele é, não crer que Deus colocou ele dentro dessa família para ser o governante, como era no Éden, né? O governante não é aquele que manda, não é aquele que impõe a sua própria vontade, aquele que estabelece o reino. Uhum. Esse é o homem dentro de casa. O homem tem que ser aquele que estabelece o reino. O amor cristão ele tem que ser vivido dentro de casa primeiro. Uhum. A justiça social, né, o tzedaquê que Amós vai trazer, ele tem que ser vivido dentro de casa. Porque se isso não for vivido dentro de casa, esse homem não entendeu para que ele está ali. Entendeu? E aí entra naquilo que eu falei. O corpo é da mulher, mas o coração dele é de qualquer outra pessoa. O coração dele às vezes é da mãe, o coração deles às vezes é da vida solteira, o coração dele às vezes é de outra mulher, o coração dele é do videogame. Então isso é um grande problema que a gente vive, porque esse homem não entendeu quem ele é. Essa crise de identidade que ele está vivendo é muito grande. E aí entra num ponto... Eu sofri isso. Até boa parte da minha vida, até quase minha vida adulta. Era o quê? Tudo de ruim que aconteceu na minha vida, a culpa era de quem? Do diabo? Não, era do meu pai. Meu pai foi embora de casa, eu tinha 4 anos. As pessoas perguntavam pra mim, por que você tem 2 pais? Meus amiguinhos, por que você tem 2 mães? No começo eu não entendia, mas era porque a amante do meu pai deixava ele na porta da minha casa. Entendeu? Então, assim, tudo de ruim que aconteceu na minha vida, eu terceirizava. Uhum. A maior representação de amor que eu tenho de irmão é da minha irmã, a Patrícia, minha irmã mais velha, que é repartindo um pão francês com um copo com água, que era o que a gente tinha pra almoçar. A maior representatividade de amor que eu tenho essa imagem gravada na minha cabeça. Um copinho americano com água e um pão francês. Ó, metade pra você, metade pra mim, filho. E esse aqui vai ser o nosso almoço. Então, tipo assim, por que eu passei isso? Porque a culpa era dele. Por que a gente sofreu isso? Porque a culpa era dele. Então, assim, alguém teve que quebrar esse ciclo. Um dia eu tô em casa orando, fui chamado para ministrar numa igreja sobre cura interior e tal. Tem um livro da Joyce Meyer sobre cura interior que é fantástico, maravilhoso. Esse livro eu tava lendo, esse livro estudando para essa mensagem e Deus falou comigo dentro do quarto. Você tem que parar de ser hipócrita. Você vai falar para os outros perdoar o pai, mas você não perdoou o seu. É que eu era novo convertido. Não, eu já era pastor. Entendeu? Só que aquela ferida ainda estava lá. Uhum. Eu peguei o carro, saí do quarto, falei para minha esposa, falou, nós vamos para Rolândia. Ela falou, eu sei. Deus já tinha falado comigo. Pegamos o carro, fomos para Rolândia, chegamos lá, bati na porta da casa do meu pai. Anos sem falar com ele. Tanto que quando eu casei, a minha esposa não colocou o meu sobrenome. Porque na época só podia ou colocava o último ou colocava todos. E o último sobrenome meu é do meu pai. Tanto que minha esposa não tem meu sobrenome. Uhum. E aí eu bati na porta da casa do meu pai. Eu vim aqui te pedir perdão. Porque tudo de ruim na minha vida eu coloquei culpa em você. Quando aconteceu isso, aí eu fui citando. Quando aconteceu isso, eu coloquei culpa em você. Mas hoje eu preciso mostrar para os meus filhos que alguém tem que quebrar um ciclo. E aí eu li um livro do Hernandes Dias Lopes, 4 homens e um destino, que ele fala que a história de Abraão, Isaac, Jacó e José. Nenhuma família na história da humanidade tiveram 4 homens tão influentes. Você pode pegar qualquer família, qualquer monarca, qualquer império, nenhuma família teve 4 homens. O pai, o filho, o neto e o bisneto. Tão influentes como Abraão, Isaac, Jacó e José. E qual foi a diferença? Abraão mentiu. Qual foi a diferença para José? Abraão mentiu. Isaac mentiu. Jacó mentiu. Alguém teve que quebrar o ciclo, irmão. Uhum. Alguém teve que falar, chega, eu não quero mais. Isso aqui para mim, não mais. Alguém teve que quebrar esse ciclo. E eu vejo que hoje, os homens, por não entenderem quem são, os homens, por não crerem que Deus pode mudar a vida deles, que a palavra, Paulo diz, eu creio no evangelho porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por não crerem nisso, ou por não crerem no que Deus preparou para eles, esses homens não são os homens que Deus estabeleceu. Esses homens são omissos, são covardes, não se posicionam diante de uma sociedade, entendeu? Então é um problema muito sério, isso aí. Dani, só aproveitando também, que eu vejo? A gente vive numa sociedade que
muitas vezes as pessoas vão aproveitar as lacunas, os buracos que são deixados. E quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai perceber o seguinte, que Deus, na verdade, para nós é isso. Deus, ele criou todas as coisas, criou o homem no Éden, e houve, então, a partir dali, o pecado, a decisão do homem de se rebelar contra Deus. Então, a partir dali, várias lacunas foram deixadas. E na medida em que o homem deixa essas lacunas, muitas vezes a sociedade ela vai... É ali que vamos dizer, a sociedade, deixa eu usar um outro termo, que essa sociedade sem Deus vai tentar responder de outra forma. Então, essa questão da vida, inclusive doméstica, o que acontece? Muitas vezes nós, como povo de Deus, falhamos em abraçar aquilo que Deus já disse para nós, como é que as coisas deveriam ser. E na medida em que nós deixamos lacunas, a sociedade vai tentar responder. Então, ao longo dos séculos, na minha visão, houve uma série de equívocos também por parte da igreja, de confundir o que é masculinidade às vezes com machismo, de não entender o papel, não valorizar a mulher. Sim. E na medida em que ela deixa a lacuna, alguém vem e responde de uma maneira inadequada. Né? E talvez o nosso grande desafio é não negar a lacuna. Olhar e dizer, não, realmente há uma necessidade de uma resposta aqui melhor. Realmente a sociedade percebeu que é um problema. Muitas vezes ela vai identificar um problema, mas a resposta que ela dá é a pior resposta que tem. Nós fomos habilitados por Deus para dar uma resposta adequada. Então, até onde vai, no meu modo de entender, a gente precisa entender que o papel do homem e da mulher precisa ser muito bem estabelecido. Ele é bem estabelecido nas Escrituras e precisa ser muito bem compreendido. O que não anula que o homem e a mulher possam servir a família de outras formas também. Uhum. Então, eu entendendo o meu papel enquanto homem, eu não tenho nenhuma dificuldade em ajudar no serviço doméstico. Eu não tenho nenhuma dificuldade em ser apoio naquilo em que talvez não é o meu papel fundamental. Uhum. Mas eu não sou omisso naquilo que é o meu papel fundamental, porque não adianta eu querer ajudar a minha família sendo um ajudador naquilo que... Um provedor financeiro. Ou até em outras coisas que não é o meu papel e deixar aquilo que é o meu papel de lado. Então, não, eu ajudo, eu também cuido da casa, eu também participo da educação dos filhos, e tem que participar mesmo. Mas e o seu papel de liderar, de prover, como o pastor já disse de maneira até tão bonita aqui, né? Prover mais do que o material, né? É entender que essa provisão é muito mais ampla. Sim. De proteger. Desde o Éden, o homem foi escolhido por Deus para ser o protetor, para ser fonte de segurança. Né? A gente vê, sem querer estereotipar, mas entendendo, como eu disse, que existe um imaginário que auxilia. Por exemplo, o homem está perdendo esse papel de protetor da família, de protetor das mulheres. Né? Eu ainda estou, talvez, nessa transição, né, de gerações. Eu estou acostumado que o homem, quando vai andar na calçada, ele anda no lado da rua. Sim. Né? Isso não, o homem que não anda no lado da rua, ele não é homem. Não é isso que a gente está dizendo. Sim. Às vezes esse imaginário ele ajuda a compreender que o meu papel é do protetor. Né? Mas na hora que a coisa aperta, quem é que toma a dianteira, como disse o pastor, para fazer a defesa da família, para prover, Então a gente precisa distinguir isso. E às vezes a sociedade, que era o ponto que a gente estava tratando, né? Ela percebe as lacunas que vão sendo deixadas e ela então vem para responder de uma maneira com aquilo que ela tem. Mas, em geral, vai ficar aquém daquilo que a Bíblia nos ensina. Sim. Resumindo, a Bíblia descreve homem e mulher como distintos, com papéis muito bem estabelecidos e com uma harmonia e uma beleza como nós não vamos encontrar em nenhum outro lugar. Né? E o nosso desafio é resgatar isso, a começar dentro de casa, dentro da igreja e, como consequência, participando de um processo de transformação da sociedade. É interessante que recentemente eu li um livro do Joel Bick, Como Homens Devem Liderar Suas Famílias. Um livro pequeno, bem pequenininho, e o assunto aqui era como os valores cristãos, né, nos ajuda nessa desconstrução que o mundo tem feito em relação à masculinidade. E lá o Joel Bick ele traz algo bem interessante. Ele pega os ofícios de Cristo e fala assim que os homens eles devem se apoderar desses ofícios. Claro, não como Cristo, mas aproveitando a ideia. Por exemplo, o homem como profeta.
É o homem que tem a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus para sua família. Prover o culto familiar, falar da palavra. Hoje, a gente vive em uma sociedade que, para mim, eu tô vendo um menino lá, a criança, chorando, fazendo bagunça. O que eu faço para acalmar? Dou um celular. Né? E às vezes até, né, deixo lá dentro do quarto, e tem sido feita uma pesquisa que às vezes os pais acham que os filhos estão protegidos dentro do quarto, quando na verdade eles estão vulneráveis, né? Então várias outras questões têm surgido. Então, como profeta, você é responsável de ensinar sobre Deus, de falar de Deus para sua família. Ele trata lá como sacerdote. É você que intercede pela sua família. É você que tem que conduzir a sua família. Hoje, às vezes, a mulher ela tem que brigar com o marido para ir para a igreja. E o marido é crente, foi criado na igreja, e sabe os princípios, mas não. A omissão tem, né? Terceiro, como rei. Aí na questão do rei ali é a questão do governo mesmo, do governo da casa, do ensinamento, da liderança. O direcionamento, né? Nós vamos para cá. Exatamente, né? Então, acho que... É interessante, Dani, desculpa te cortar. Pode. Eu, como pai agora de 3, né, meninas, o que eu percebo? Na educação dos filhos, vou fazer o paralelo. Quantas vezes eu peguei minhas filhas desafiando a liderança, mas não é um desafio por rebeldia, mas para ver até onde dá para ir e onde é que o pai vai se manifestar e dizer assim, fica tranquilo que eu estou aqui para botar a casa em ordem. Então, de repente, o filho quer ouvir um não mais convicto do pai. Aqui, chega, já deu, é por aqui. E isso traz segurança para a criança, isso traz paz para a criança. E eu entendo que na vida conjugal não é diferente. Quando o homem assume o seu papel, isso traz paz para a mulher. Isso traz segurança para a mulher. A mulher tem, como nós já dissemos aqui, vivido muitas vezes sobrecarregada. Né? Todo esse movimento feminista e tudo mais, trouxe direitos. Eu não tenho dúvida que algumas lacunas haviam sido deixadas e que esse movimento também lutou por algumas lacunas, que na nossa opinião já são coisas que estão estabelecidas na Bíblia há muito tempo. Sim. Mas trouxe junto um fardo enorme. A mulher do século XXI é uma mulher extremamente estressada, muito mais estressada do que antes. Claro, nós estamos generalizando aqui. Estou dizendo que toda mulher é estressada. Sim. Mas ela vive com uma carga de trabalho duplo, por exemplo, como nunca na história. E quem é que foi chamado por Deus, inclusive, para trazer para a mulher, para restabelecer para a mulher esse equilíbrio, essa paz, essa segurança? Né? Então, quer dizer... Aí é onde eu volto lá no problema, para mim, né? A cultura woke é um problema. Eu não estou aqui minimizando a influência que nós recebemos de fora para dentro. Mas para mim o maior problema está dentro. Quando nós deixamos de assumir o nosso papel como homens. Sim. É uma coisa em que às vezes tem uma vez falaram para mim assim, pastor, mas você ajuda em casa? Eu falei, mas quem tem banheiro não é minha esposa, quem tem banheiro é a casa. E nós dois moramos nela. Então não é minha esposa que tem banheiro, não é minha esposa que tem cama. Vasilha vasilha de coisa. Não, é a casa que tem. E nós moramos aqui. Então, e aí entra muito o que o pastor Almo falou. O homem, ele contribuir também para as ações domésticas não diminui a sua masculinidade em ponto nenhum. Sim, é pelo contrário, né? Ajuda, igual você falou, a mulher ela tem sido sobrecarregada por conta da omissão, porque o homem acha que, eu estou trabalhando, estou trazendo dinheiro para casa, então, né, ela que se vire. E, na verdade, a Bíblia não nos ensina isso. Pelo contrário, ensina que o homem é aquele que vai se lançar primeiro, né? Se vai conduzir a sua família, vai dar o exemplo, né? O seu filho vai olhar e vai ver como o pai trata a mãe. Vai sofrer primeiro também. Vai sofrer primeiro. Tem um livro do Lion Tiger, que é O Declínio dos Machos, e aí ele aponta várias questões disso, por que as mulheres estão assumindo muito a liderança. Porque os homens não sabem para onde estão indo. Os homens estão perdidos. Os homens estão literalmente perdidos. Eles não sabem para onde vão. Eles não sabem o que querem, eles não sabem para onde são direcionados, entendeu? Então, assim, e isso fica muito... E aí fica muito ao peso de colocar sobre a mulher que ela tem... Aí as mulheres já têm que casar sabendo já para onde vão. Por quê? Porque os maridos não sabem. E a gente também tem essa questão trazendo da omissão. Os homens não sabem. Eu vejo muito porque... por essa omissão dos pais,
o jovem hoje, homem, está perdido, né? Vamos falar assim. Eu antes fui falar para os homens, eu estava vendo um estudo que alguns sociólogos e psicólogos têm classificado a adolescência, a idade da adolescência, até os 24 anos de idade. Então, hoje, uma pessoa com 24 anos de idade pode ser considerado um adolescente. Tá estendendo mais essa maturação, né, essa maturidade do jovem, essa questão. Por quê? Porque muitas vezes a omissão do pai ou o supercontrole também dos pais. Há esse extremo também que a gente deve salientar aqui, jogar na nossa mesa, porque às vezes não é só a omissão, mas também o controle, né? Eu falando para o pessoal, tava falando assim, às vezes o jovem hoje, ele quer ter tudo que o pai conquistou durante 30 anos para poder casar. Esse é o desafio, principalmente nos jovens hoje cristãos para casarem. Eu quero ter a casa, eu quero ter um salário igual do meu pai, eu quero ter o carro, e às vezes esquece disso, né? Então há essa também super proteção diante da situação, que aí acaba gerando essa desconstrução de ambos os lados. Até, né? nesse gancho, né? Quer ver se uma família é crente? Chega pra mãe que o filho acabou de casar e fala pra ela, minha querida, a partir de agora você é parente. Se ela surtar, irmão, esquece. Ela não entendeu ainda o papel dela, entendeu? Se nós olharmos, por exemplo, quando Deus fala para Adão e Eva, deixará o homem, o pai e a mãe, se unirá à sua esposa e ali terão filhos. Beleza, então ele já sabe o que ele tem que fazer. Quando Deus fala para Abraão, sai da tua família, não, sai da tua parentela. Agora você já tem família, querido. A sua família já está estabelecida. Sai do meio da tua parentela. Rapaz, o dia que eu falei isso pra minha mãe surtou. Dentro da minha casa. Eu tava lá e aconteceu uma situação e tal, minha mãe falou um negócio, falei pra ela, aqui é eu, filha. Ela quis interferir numa situação com meu filho lá. Deixa não. Na minha casa tem regras. E aqui eu e a minha esposa ditamos as regras. E as regras são essas. Ela falou assim, a banda toca assim, querido. E acabou. Não, mas eu falei, mãe, aqui a senhora é sempre muito bem-vinda. Amo a senhora. Vou honrar a senhora até o último dia da minha vida e da sua. Mas a senhora é minha parente. A minha família são eles. Irmão. Aí eu falava assim, minha mãe tem 1,5 m em cima de um banquinho. Minha mãe é desse tamanho. Aquela hora ela ficou gigante, hein? Porque então você não me ama e não sei o quê. Eu falei, não, mãe, senta aqui. Deixa eu te explicar uma coisa. Primeiro, eu sou homem. A senhora tá falando com homem. E aqui na minha casa, a minha família é a minha esposa. Não, meu filho, por que isso? Eu falei, mãe, deixa eu falar pra senhora. Onde na Bíblia diz que eu tenho que amar meu pai e minha mãe? Não tem. Eu tenho que honrar a senhora. A senhora tá precisando de ajuda? Conta comigo. Eu tô lá. Agora eu tenho que amar a minha esposa. Eles são minha família. A senhora me ama como seu filho. Só que agora eu não sou mais só o seu filho. Eu sou o esposo da Neia. Então o meu amor tem que ser dado para ela. Amo a senhora. Isso é nítido. A senhora é minha mãe. Sim. Entendeu? Mas a gente tem que definir bem os papéis aqui. E aí, a partir daquele dia, cara, eu comecei a analisar assim. Falei, cara, será que foi só eu? Só comigo que isso aconteceu? E aí eu comecei a mapear algumas famílias, alguns casais recém-formados ali. E o que tem de... O pai, por questão mais histórica e cultural, o pai ele já é mais... né, meio se desprende mais fácil. Mas a mãe tem aquela síndrome do ninho vazio, né? Quando o filho em casa, a mãe ainda quer controlar ele e tal. E isso eu comecei a ver muito dentro da igreja. A mãe, não, meu filho é uma bênção, meu filho vai conquistar isso, meu filho vai ser não sei o quê, meu filho vai ser não sei... Só que quando ele casa, a mãe quer estar no controle ainda. Não, meu filho, você não pode comprar esse carro, não. Eu não posso comprar. Por que eu não posso comprar esse carro? Não, porque você não pode, mas você tem dinheiro. Eu falei, mãe, quem tem que decidir isso é eu e minha esposa. E às vezes causa até brigas no lar, né? Exato. Porque daí a esposa fica naquela. Falou, peraí, mas eu casei com ele, mas quem tá dando as regras são elas. Então, como que é? Eu passei uma situação dessa no começo do ano. Eu ia sair de férias, ia pra Florianópolis, na casa da minha irmã.
E a minha mãe tava em casa e tal. Mas como é que vocês vão? Eu falei, nós vamos de carro. Ah, mas é muito caro. Ah, mas é isso. Ah, mas é aquilo. Rapaz, foi me subindo um nervoso. Falei, mãe, vamos parar aqui? Vamos parar aqui. Se eu quiser ir de carro, eu vou. Se eu quiser ir de ônibus, eu vou. Se eu quiser ir de avião, eu vou. Se eu quiser ir de a pé, eu vou. Desde que a Neia concorde, eu vou do jeito que tiver. Ah, não, meu filho, eu tô entendendo. Eu falei, mãe, eu vou repetir. Eu amo a senhora. Mas aqui na minha casa, a banda toca assim. E isso, aí depois eu expliquei pra ela. Eu falei, mãe, eu não tô sendo ruim com a senhora. Eu só tô querendo entender e mostrar pros meus filhos que quando eles saírem daqui, a família deles não será eu. Eu vou estar aqui pra ajudar no que for preciso. Mas eles vão ter a sua própria família e eles vão ter que assumir os seus riscos. Eles vão ter que se lançar pra esse desafio. E por isso que a minha função como provedor é prover a educação cristã. O Soren Kierkegaard tem um livro, O Conceito de Angústia. Se não leram, leiam. É maravilhoso. E ele fala assim que a fé não é você se lançar no escuro com alguém que você não conhece. Fé é você se lançar de maneira consciente nos braços de um Deus onipotente. É você se lançar... O casamento é um passo de fé. O casamento é um passo de fé que você dá. Mas você se lança nos braços de um Deus que você conhece. Eu sei que Deus vai nos sustentar. Eu sei que Deus está nesse negócio. Eu sei que Deus estabeleceu esse princípio. Eu sei que Deus fundamenta o nosso lar. Então, quando isso acontece, eu vejo que essa família está muito mais estruturada e muito mais enraizada. Por favor, pastor. Doni, eu acho que está mais ou menos aí caminhando, né? E eu queria, para concluir, a gente trouxe uma problemática gigante, né, para a mesa. E talvez o homem que está em casa nos ouvindo está pensando, e agora, o que eu faço? Né? Eu já vi que a cultura está lutando contra a gente. Eu estou percebendo que o grande problema somos nós com a nossa omissão. E a partir de agora, o que eu faço então? Né? A primeira dica que eu daria é talvez pensar numa reforma. Quando você vai reformar algo, você não faz tudo de uma vez só. Você empreende pequenas reformas dentro da reforma macro. Então, por exemplo, eu vou reformar uma casa. Eu preciso começar faxinando aqui, tirando a sujeira, tirando o entulho, quebrando uma pedra que eu preciso tirar do caminho. Então, tome pequenas decisões a partir das escrituras, a partir daquilo que você está ouvindo e aprendendo. Estipule passos para que você possa ir dando nessa direção. Mas eu quero dar uma segunda e última dica aqui, que, na minha opinião, tem muito a ver com isso que nós falamos também. Lá atrás eu disse que essa problemática ela é demonstrada nas Escrituras como Deus estabelece as coisas, o homem se rebela contra Deus e, a partir dali, então, o homem sem Deus começa a fazer uma espécie de laboratório e tentar prover formas de solucionar o problema, mas que são piores do que o problema em si, muitas vezes. Mas quando a gente compara isso na própria Escritura, a gente vê que o próprio Deus provê uma forma. Né? Essa provisão que não é apenas em Cristo Jesus, claro, o cerne da questão é esse, né? A restauração que nós encontramos na graça do Evangelho, mas comparando aquilo que eu falei, uma sociedade como de Babel, nós temos Deus com um projeto em Gênesis 12. Gênesis 11, o projeto da sociedade sem Deus. Gênesis 12, o projeto de Deus. E qual é o projeto de Deus? O projeto de Deus é a igreja. Eu vejo a igreja como esse grande instrumento para que a gente consiga realinhar as nossas vidas. Muitas vezes, você tem uma família que está relativamente disfuncional, mas na medida em que ela vem para a comunidade, ela começa a lidar com outras famílias que estão lidando de maneira saudável com essa questão, ele ali é ensinado, ele ali é discipulado, para que ele também possa prosseguir na direção. Na medida em que nós trabalhamos, por exemplo, para ter uma liderança saudável na igreja, uma igreja que é organizada a partir daquilo que Deus estipulou, com seus pastores, os seus presbíteros, os seus diáconos, o que nós estamos fazendo senão reordenar a maneira de Deus a masculinidade? Então, minha dica é, não só empreenda pequenas decisões dentro de casa, mas se envolva como igreja, participe da vida da igreja. Eu não tenho dúvida que, como homem, você vai perceber a sua masculinidade de maneira muito mais clara, seguindo o exemplo dos seus pastores, dos seus presbíteros, dos seus diáconos, de outros irmãos. Quantos homens ao longo da minha jornada ali na igreja, lá na Betel, que eu passei quase 40 anos, foram um exemplo para mim. Meu pai é um homem de muitas virtudes, mas um homem não cristão.
E de repente, naquilo que falhava, poxa, eu não tinha isso em casa. Eu me espelhava, nossa, o irmão fulano de tal, olha como é que ele conduz a vida conjugal, a vida a educação dos filhos, né? Então, quer dizer, minha dica é se envolva comunitariamente, participe da vida da igreja. E já finalizando aqui, que o nosso horário já bateu, mas eu queria deixar também o pastor Tiago dar uma palavra final pra gente aí, pra gente finalizar. Primeiro de tudo, eu daria o mesmo conselho que Davi deu para Salomão. Seja forte, seja homem. Um homem, ele é alguém que precisa trazer para dentro da sua casa o compromisso cristão. Ele é o provedor de educação cristã. Ele é o provedor da paz, da harmonia, do amor, entendeu? Do sacrifício dentro de casa. O filho tem que olhar para o pai e falar: eu quero me sacrificar um dia pela minha esposa, do mesmo jeito que meu pai sacrifica pela minha família, pela nossa família. A filha tem que olhar para o pai e falar assim: eu quero casar com um homem que se sacrifica por mim igual meu pai se sacrifica pela minha mãe. E tudo isso dentro de um padrão cristão. Eu vejo que a Bíblia ela é o nosso manual de regra, prática e fé, e ela deve ser colocada literalmente na prática. Ela tem que ser vivida na prática. E o meu conselho para os homens que estão nos assistindo é: seja homem. Honre a sua família, honre ao Senhor acima de todas as coisas. Ame a Deus. Apresente ao Senhor, seja o profeta, o sacerdote, o rei na sua casa. Seja a voz de Deus dentro da sua casa. Seja a voz da sua casa diante de Deus. E seja aquele que direciona, aquele que governa, aquele que dá destino. Aquele que vai dizer: olha, vamos para cá. Aí a família deve definir como que nós vamos. Então, o destino nós já temos. Entendeu? E eu creio que antes de dar o recurso, Deus dá o propósito. Às vezes o homem tem medo de tomar uma decisão porque, mas eu não tenho recurso. Mas hoje nós não temos isso. Mas nós sabemos onde nós vamos chegar. Nós vamos chegar aqui e vamos trabalhar para chegar até nesse lugar. Então eu vejo que o homem ele precisa voltar às Escrituras. Ele precisa retornar às Escrituras. O maior erro do homem é o pecado. E se ele não entender que ele é um pecador e ele carece, ele necessita da presença de Deus, da graça de Deus sobre a vida dele, ele pode ser o homem mais rico do mundo. Esse dia eu estava aconselhando um rapaz que ele comprou uma BMW para tentar satisfazer uma alegria do coração dele. E hoje ele entendeu, ele falou: não, a minha alegria é o Senhor, a minha alegria é Cristo, eu estou plenamente feliz nele. Por isso que Paulo diz, né, a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente. Então esse homem ele precisa ter no Senhor a satisfação, a alegria do seu viver. Ele precisa olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu sou feliz. Eu sou feliz. Sou feliz porque o Senhor me deu uma família. Eu sou feliz porque o Senhor me deu uma esposa. Eu sou feliz porque o Senhor estabeleceu dentro da minha casa o viver cristão. Amém. Aquilo que as páginas da Bíblia estão escritas, eu estou vivendo dia a dia dentro da minha casa. Não é um homem perfeito. Não é um homem que passa a perfeição. Porque às vezes o homem quer passar uma perfeição para os de fora, mas dentro ele está completamente destruído. Tem a Jack Perry, ela tem um livro chamado Garota Gay, Deus Bom. Não sei se vocês já leram. E nesse livro ela traz um ponto muito interessante que eu achei assim, que ela diz que às vezes o filho procura fora não só o pai que ele teve, mas principalmente o pai que ele não teve. Então, e isso acaba gerando, aí nós entraremos na homossexualidade, entraremos em outros assuntos, mas assim, o meu conselho é para o homem, seja um homem que Deus estabeleceu que você seja. Amém. Bênção. É isso aí, o assunto é grande, né? Um assunto que a gente nem discutiu tudo que a gente colocou na pauta, mas acredito que deu um gostinho. Quero te dizer, homem, que a gente tem muitos desafios pela frente. Você jovem aí que está também caminhando para constituir a sua família, mas se tem um conselho que Paulo deixa lá em Efésios ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esse é o nosso papel, é olhar para Cristo como um exemplo maior de um homem que se doou pela sua igreja, pela sua noiva. Então, que você possa, diante desses desafios, não se omitir, mas assumir a responsabilidade que Deus te deu, que é cuidar da sua família, ser o provedor da sua família, ser o mantenedor da sua família, ser o líder da sua família. E não se ausentar disso, porque Deus vai te cobrar dessas tarefas que Ele te deu, dessa responsabilidade. E não tem responsabilidade maior
do que cuidar da nossa família e zelar por ela. Deus te abençoe. E aí, para finalizar, a nossa dica de livro, meu pastor, o que o senhor trouxe para nós? Então, um livro que eu gostei bastante de conhecer é o Pastores da Família, do Wald Bauchan, da editora Monergismo. Na minha opinião, das coisas que eu já li, não li muita coisa sobre masculinidade, mas das coisas que eu já li, foi o melhor livro que eu li até hoje. Então, a dica aí. Beleza. Pastor Tiago, antes, não sei se o senhor trouxe alguma indicação, mas queria agradecer. Se alguém quiser acompanhar o pastor Tiago, se quiser deixar as redes sociais, eu sei que o pastor também tem o trabalho lá do Cabra Macho, quiser deixar aí. E agradecer já, obrigado por ter aceito o convite de estar aqui nessa mesa de conversa e que não falte mais oportunidades para estarmos mais vezes juntos conversando sobre a palavra de Deus. Amém. Eu primeiro agradeço. Eu falo bastante, né? E aí tinha que ser várias horas. A gente podia fazer um holocausto, né? Apresentar o Senhor no sacrifício aí e continuar a conversa. Obrigado mesmo pelo convite. Me senti muito honrado. Pastor, dá um prazer em conhecê-lo. Primeira vez que nós nos vemos, mas gostei muito do senhor. E assim, estar aqui para mim foi uma alegria mesmo. Falar de um assunto, é muito amplo, né, o assunto. E eu creio que deve ser estudado, sim, esse assunto. Os homens da igreja devem estudar. Até deixo uma indicação, o do Stuart Scott, Homem Bíblico. E esse livro é maravilhoso. Muito bom. Então, sobre os projetos que nós temos lá na igreja, nós temos o Cabra Macho, que é um trabalho com homens que nós fazemos toda terça-feira, a cada 15 dias nós fazemos. Agora, esse mês de setembro, nós não estamos fazendo, porque como nós vamos ter a conferência da igreja, ainda está aí com ensaio de coral e tal, essas coisas nós não estamos tendo. Mas geralmente é nas terças-feiras, às 20 horas, lá na igreja. Tem a rede feminina dentro do templo e fora, ou nas salas adjuntas ali, nós temos o Cabra Macho. E é um tempo que eu vou falar para você, é um tempo maravilhoso. É onde nós ensinamos muito a questão dessa masculinidade bíblica. E aí vem até num ganchinho de encontro com o projeto que nós temos na igreja, que é o Missão TEA, que é um projeto com autismos, que nós transformamos a igreja em uma clínica comunitária de atendimento à criança autista. Durante a semana a igreja fica aberta para atendimentos a crianças de 3 a 12 anos com autismos, suporte 1 e 2, e nós também, aí os profissionais tratam das crianças e nós vamos cuidar da família. E o que mais nós temos visto são pais que abandonam. Restabelecer nessa família, no coração dessa mulher, que esse homem ele só não entendeu qual é o propósito dele no Senhor. Tentar estabelecer isso dentro da família e restaurar essa casa. Porque esse pai ele precisa bater no peito e falar, eu sou o homem dessa casa. Deus me colocou aqui para um propósito. E nós temos visto muito isso dentro do projeto. Famílias que chegam onde a mãe, ela bate o escanteio e vai cabecear. E nós vemos a estafa mental dessa mulher. E nós estamos querendo ajudar a comunidade. Nós somos a primeira igreja no Paraná a se tornar uma clínica comunitária. E eu creio que nós vamos ser uma referência nessa área, não só do atendimento aos autistas na igreja, mas principalmente de restabelecer a família, o papel do pai, da mãe, o papel do homem dentro de casa. E esse homem dizer, eu sou um cabra macho dentro da minha casa. Amém. Eu me sacrifico pela minha família, pelos meus filhos. Deus me colocou aqui para um propósito. Amém. E ele vive esse propósito em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Gente querida, dois recadinhos só para a gente terminar. Primeiro é o meu livro aqui, indicação O Silêncio de Adão. Esse livro que eu tenho, ele está pela editora Cepal. Só que eu estava dando uma olhada, agora ele foi reeditado pela Vida Nova, tá? É um livro que vai tratar da omissão de Adão. E é muito importante isso, tá? E um outro recadinho, como o pastor tem lá o Cabra Macho, nós temos também na IPVO o Homens de Valores. Então, se você quer nos acompanhar, ficar por dentro, o link lá o arroba, né, do Instagram é homensdevalores.mga. E a gente faz um trabalho todo mês com os homens lá na igreja também, uma palavra, comunhão, e será um prazer ter você que não conhece lá com a gente. Beleza? Deus abençoe, esse foi o nosso programa, obrigado por você estar até agora com a gente. Deixa aí um recadinho para nós nas redes sociais, compartilha, curte, porque isso nos ajuda a que esse vídeo alcance mais pessoas e mais pessoas possam ser abençoadas. E, como diz o nosso pastor, até o nosso próximo programa.